Sejam bem-vindos a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje eu trago para vocês dois convidados especiais, amigos de muitas longas datas. Dois administradores de empresas. Só nome chique, tá, pessoal? Marcos Rizard e Val Chantré. Bem-vindo, meus amigos, a mais um podcast aqui. É um prazerzão de verdade estar com vocês nessa mesa. Vou deixar nosso amigo. Obrigado, Rodolfo. Aí. Essa longa data é verdade, esse tempo que a gente se conhece. E eu costumo dizer o seguinte, né? A gente não costuma se falar muito, né, Marcos? Mas quando a gente se vê, a experiência fala mais alto, a gente tem muita coisa para se conversar, né? Na verdade, e é um prazer, né, meu irmão? Tem fluidez. É porque é uma coisa muito espontânea, né? Muito espontânea. A gente chegou aqui, já tem uma hora, eu acho que a gente tá aqui conversando, velho. Tem uma coisa só. É natural, né? É muito natural, né? Somos verdadeiros, né, cara? E obrigado mais uma vez por estar aqui. Verdade, tá quase sócio do podcast aqui, né, Mago, né? E sempre massa a gente trocar ideia. E aí vai levantando aí a bola que a gente aqui corta. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui a gente troca a bola, como diz meu amigo Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos embora aqui fazer ao vivo de verdade, por mais que seja um podcast gravado, mas a gente tá fazendo aqui ao vivo com muito coração, com muita entrega de verdade. E o tema hoje aqui é nada mais nada menos que a administração de empresas, né? Então hoje eu tô aqui com dois administradores de fato de direito, né? Formados. Como é que foi que você conheceu? Foi na faculdade, né? Faculdade. E aí, como foi? Vocês foi faculdade, né? Não, eu sei que sim, conheci vocês na faculdade, mas vocês não, também, né? Não, faculdade também, nós três foi. Até porque Vocês, de repente, um tu tem um parente lá numa escola que eu estudei também, não foi? A família lá. Tabela, a gente já tinha uma conexão. Isso. Mas a gente nunca se viu, né? Eu só sei que a gente estava na mesma faculdade, aí eu e vocês foram para uma outra faculdade, tu fosse também e desistiu, não foi? Fui e voltei, né? Fui pra faculdade de vocês, eu disse, não, esses caras tá me levando pro mau caminho. Voltei pra antiga. Brincadeira, mas foi minha relação a mais gosto, eu não sei se foi nesse gosto, foi adaptação mesmo, né? Eu voltei pra faculdade antiga, né? Que a gente se conheceu, né? A gente tá se conectou bem, velho. Eu acho que a gente fez essa migração, a princípio foi financeiro, né? Sim. Meu, a gente fez um motim, na verdade, né? Foi. A gente levou praticamente a sala toda, né? Foi. A gente fez um acordo com a outra faculdade pra gente fazer, pô, era pegado, né? Eu me lembro bem, naquela época ali, trazendo essa parte do financeiro, eu acho que 70%, 80% do que eu gerava de renda ia pra faculdade, cara. Mas vocês dois, né? Vocês já tinham experiência de administração já assim, né? Um tempo eu acho que tu trabalhava numa empresa de biscoito, na Mabel, alguma coisa do tipo assim. Não, na verdade era uma distribuidora, né? mas trabalhava com a parte alimentar, perfumaria, cosmético, tinha apenas 5 mil SKUs na empresa. Era um negócio muito louco. Que Assim. nada é SKU mesmo? Itens. Itens, E tu era do Senai, né? Eu tava no Senai ainda, né? Ou seja, eu era serviço e era material, né? Sim. E aí eu sempre estava envolvido com vendas. Eu acredito que sempre eu estava em vendas ali. Mas quando eu fui para essa empresa, foi um aprendizado gigante. Comecei ali como assistente de vendas, a gente saiu, né, subindo e tal. Aí também veio muito também, gestão de pessoas e tal, aquele negócio todo, porque eu cheguei a ter 32 funcionários, cara, na divisão. Eu novo, e tem um cara que eu acompanho na internet e que eu gosto do que ele fala, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, foi nesse padrão, né? Eu acredito que desde sempre a gente sobre tomar as decisões certas, né? Porque antes de eu fazer o Senai, entrar como estagiário, eu fazia o curso técnico de administração, até porque eu sou apaixonado por administração há muito tempo, acho que eu nasci com esse talento, vamos falar assim, mas o esforço vence o talento. Estava fazendo o curso técnico e eu tive que sair para poder trabalhar no Cetranche, porque eu não estava casando, né, a questão de estudo e trabalho. A gente sabe muito bem o que isso é complicado pra caramba. Então eu tomei a decisão de sair do curso técnico e ficar trabalhando no Cetranche, na questão do passo a passo antigamente. Isso durou 11 meses, sendo que eu entendi que uma tarefa operacional não ia me levar a canto nenhum. Então eu resolvi tomar outra decisão de sair efetivamente do Cetranche e voltar ao curso técnico no ano seguinte. Sim. E aí, automaticamente, eu fui fazer uma seleção pro Senai Pernambuco como estagiário. Sendo que é isso, cara. A partir do momento que você
entende que você pode voar, como você falou aí, você entrou como assistente e tal. A gente só que tem oportunidade, né, no dia a dia, porque eu vejo que muitas empresas dão oportunidade, mas a gente que não consegue efetivamente abraçar essa oportunidade, né? Sim, eu acho que é fato também isso. Mas eu vejo também, eu não sei a palavra que eu vou usar, mas não é acomodado, mas eu acredito que tem pessoas para cada ambiente, cada área, cada cargo. Sim. Né? Essa história que você disse do querer crescer, né, da evolução. Eu tinha um lance também que era o seguinte, tudo que eu tinha a oportunidade, que eu lá atrás, mais um pouco, eu vim de transporte, eu vim da entrega, né, eu fui motorista, fui Já vê a ajudante. logística. Então eu já tinha logística já forte, aí eu já conhecia bastante. E aí eu fui trabalhar com isso, eu disse, cara, eu quero ser o cara que é dono da frota. E aí sempre eu tinha ideia de, tipo, por que não montar uma frota? Por que não entrar? Eu não queria simplesmente ficar ali naquele patamar. De ser motorista, ser ajudante, não é demérito nenhum, não. Mas Não, é onde tá você bom. quer chegar. Então é muito do que você traça também. E tem pessoas que, como eu até citei, né? Nessa divisão que eu tive, nessa empresa que tinha 32 funcionários, eu brinco e brincava com o pessoal que era feito uma corrida, né? Meio que com obstáculos e tal. Não tinha como todo mundo sair junto e chegar junto. Não tinha como. Cada um tinha a sua particularidade, um era melhor numa coisa, outro em outra, um era resistência, outra era velocidade, e aí a gente saía aproveitando, né, o potencial de cada um para poder atingir o objetivo. Eu acho que isso também, na escalada de cargos e etc., é muito particular também. E aí, né, Val? Eu tô aqui com 2 especialistas de vendas, vamos falar assim, que de verdade, eu sou um cara muito era muito de gestão, tô aprendendo agora um pouquinho mais sobre vendas, mas você é um cara de vendas já há muito tempo, né? É verdade. Trabalhei durante muito tempo, né? Na faculdade eu já trabalhava com vendas, mas era promoção, né? No caso, promotor de vendas. Sim. Mas aí a gente trabalha com o público, a gente vende muito também, né, Amar? Tem que ser. Independente do setor, né? Do setor não, do cargo, se é promotor ou se é vendedor, cara, você vai vender sempre o seu produto, né? E Até porque só te atrapalhando um pouquinho. Até você que tá ali colocando na prateleira, se você não coloca de uma forma... Você já sabia onde que era o lugar, na linha dos olhos, o que é que... Tem até essa técnica aí, Isso né? é uma técnica, pô. Se você não tem o isso... produto tem que estar na visão do cliente. Então, sempre a prateleira do meio e a prateleira acima da visão do cliente é a prateleira que gira mais o produto, no caso, né? Então, A prateleira que roda embaixo, você passa no corredor, isso aí já é fato já. Você passa no corredor olhando para a prateleira do meio. Você nunca olha para baixo. Então, era estratégia de vendas. Então, a gente sempre trabalhou com isso. Falando só um ponto que tu falasse agora há pouco. Cara, eu não me esqueço daquele caderno. Toda vez que a gente se encontra, ele comenta isso. caderno. Você tem esse caderno aí, não tem? Quanto Só- pro pessoal entender que você tá falando aqui Então, de 2000 e quê? 2010? 2009? 2009? Foi nesse É. tempo. Você se formou em 2012? Foi isso aí. Foi isso aí. Foi isso aí. Foi logo no início isso, não foi a Isso. faculdade? Então, pessoal, o Rodolfo tinha um carro que ele ia e voltava para a faculdade com o carro. Eu trabalhava com o carro e o combustível de Rodolfo durava uma eternidade. Ele disse, "Meu Deus." Eu disse, Rodolfo, como é que tu consegue? Como é que tu consegue fazer essa mágica? Ele disse, meu irmão, isso é tudo administração, velho. Pegou o caderno aqui, abriu e disse, tu vai fazer desse jeito, isso. Cálculo, eu disse, desgrila, meu irmão, como é que isso funciona? Cara, e deu certo, velho. Por incrível que pareça. A gestão, no caso, a administração, por isso que eu falo assim pra vocês dois. Meu irmão, vocês dois deram pra coisa, velho. Assim, né? Deu certo de verdade. Não é à toa que toda vez que a gente se encontra, eu sempre falo isso pra vocês, né, velho? Porque, então, vocês dois são exemplos de liderança. Pra mim, no caso de experiência. Até porque eu fui o mais novo, né? Entre você, da gente, eu era o mais novo da galera, né? Tanto que vocês estão também. Mas, cara, é isso aí, velho. Deu certo, graças a Deus. Eu soube administrar a minha vida, a minha profissão, no caso, né? E você, cara, foi um cara que abriu muito a minha mente, no caso, né? Tô falando agora recente, tá? Sim. Falando no ano passado, Sim. 2 anos atrás. Você disse, cara, toda vez que eu encontro Empreenda, né? toda vez que eu encontro tu tá indo num caminho diferente, numa empresa. Com isso. Não, trabalhando com alimento, trabalhando com construção, trabalhando com ferro. Val, ele sempre falou pra mim, Val, meu irmão, vendas, velho. Você tem o dom, você tem o conhecimento, você tem um feeling. Irmão, e hoje
eu tô aqui como um representante comercial, graças a Rodolfo também pelo aprendizado, né, que eu tive com ele, obviamente, nesse tempo aí da consultoria dele, que me serviu muito. E, pessoal, Rodolfo, tá? Então eu não posso deixar de fazer meu jabá, né? Quem precisar aí, compreenda e entenda que consultoria, mentoria, pessoal, é fundamental para que você possa tirar aquele papel que tá assim no teu olho, tu não consegue enxergar, porque no final tudo é clareza. E a gente comentou no último podcast que nós fizemos justamente isso, que Val, ele sempre teve esse dom, né, de questão de vendas e tal, mas empresa é gestão e vendas, não é só venda, obviamente que vendas é a ponta da lança, né, ou seja, a venda, se não tiver venda, não tem gestão. É verdade. É isso? E também nos bastidores do que a gente trouxe, né, as coisas também têm o seu momento, né? Sim. Então, Val, você tocou muito mais né, na ferida, como se diz, né, e ao longo do tempo ele veio amadurecendo a ideia, tem muita confiança no que você entrega de resultado na tua mentoria, que inclusive você fez a mentoria com ele. E hoje ele tá, como foi massa da gente escutar agora no começo dele, eu tenho agora a minha empresa. E ele falou com puta do orgulho. E a gente fica é gratificante isso. A gente vê aqui também 3 pessoas que são do bem, pelo bem e que focado, né? Não é só... Eu digo que, por exemplo, meu ramo de carro não é só vender um carro, tem muitas outras coisas envolvidas ali. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Aí tem um propósito, né? E a gente vê esse brilho no olho de cada um aqui. Cara, você falou uma coisa muito importante, propósito. Porque, como vocês sabem, em 2021 eu ia falir, mesmo sabendo o meu propósito, mas eu não sabia como usar o meu propósito a meu favor. Porque tem muito disso, ou seja, você até ama essa parte, mas você tem que entender justamente que não é só vender um carro, é um sonho de alguém, né? É uma realização de alguém, é uma história de alguém. Eu posso só te contar um negócio. Sim, aqui. claro. Eu trouxe isso e isso fez total sentido pra mim, que é o seguinte, quando eu compro o carro de alguém, aquela pessoa, por algum motivo, ela ou tá querendo um carro novo e tal, aquele carro já não faz sentido, seja porque tá com mais ano ou algo do tipo. Mas quando eu vou vender esse carro para alguém, é uma ótica totalmente diferente. Quem tá comprando, ele tá saindo de um carro de menor valor para um carro, então é um sonho que alguém tá realizando. Então, dentro dessa ótica, eu procuro entregar um pouco mais. Então, por exemplo, ao invés de pegar um carro e não fazer uma manutenção básica e tal, eu entrego um carro... Pô, a gente não gosta de ser acariciado, vamos dizer assim, então eu entrego um produto um pouco melhor, uma revisão básica, algo do tipo. Por quê? Aquela pessoa que está cheia de expectativa, ela não vai se incomodar e vai ser só alegria, entendeu? Lógico, isso tem a ver com pós-venda e etc. Você só não vende sonho, você entrega um sonho. É importantíssimo isso, pô. É meio que um jargão e tal de vocês dizer, se coloque no lugar, mas é fato. Claro. É fato. Então, esse ponto, né, eu acho muito importante, assim. Não é só vender um carro na sua área, na Dival. É um plus. É, porque no final a ideia é uma só, ou seja, hoje tá trabalhando com o quê, Val? Trabalhando no comercial, mas tu vende o que lá? Eu trabalho na parte industrial, a parte construção, no caso, toda a parte de construção civil, no caso, né? Eu atendo toda a indústria final, no caso, o cliente final também, a parte de manutenção. Então, tudo que for de manutenção de empresa, tanto usina, indústria, metalúrgica, na parte de manutenção, eu entrego, eu atendo. Mas aí só para entender, você hoje é o representante daquela marca, tu vende para o cara que é atacado, varejo, mas também, por exemplo, se tem uma empresa que é de grande porte, tu atende como cliente final. A gente trabalha muito com distribuidora. Entendi. Nós trabalhamos com distribuidora, porém, quando a gente vai prospectar cliente e a distribuidora não atende, a gente oferece para a compra ser direta, no caso, né? Então. Deixa eu te fazer uma pergunta bem básica, né? Porque a gente tá falando aqui de proposta e tal. Você vende aquele que você não acredita? De forma alguma. Não é isso, cara? Tem como. É para o pessoal poder compreender que venda, se você efetivamente não tiver uns valores inegociáveis, ou seja, que é os seus princípios, né? Porque sim, é isso que cada vez mais eu aprendo e retribuo e compartilho isso. Que se você não tiver seus princípios básicos, seus valores inegociáveis, você vende por vender.
né? Você vende sem efetivamente entender o porquê aquele produto tá ali para venda, por que você efetivamente você tá vendendo aquilo ali. Então, isso são as coisas que às vezes a gente tem que começar a ver o cara lá na ponta vendendo para ensinar o cara a saber por que ele tá vendendo, né? Porque senão ele vai vender qualquer coisa. Na verdade, e a gente tava falando off aqui, né? A parte técnica no caso, né? Cara, eu acho que quando a gente consegue entender o produto que a gente tá vendendo, eu acho que a venda flui mais rápido, flui mais fácil. É aquela coisa, a gente não vai vender um produto pra um cliente que a gente não compre. Sim. Tu não vai vender um carro para teu cliente Sim. e falar, pô, isso aqui é um carro que tá Na uma verdade, estrutura não legal, sei lá. na verdade, esse carro nem sequer entra para o estoque, Perfeito. né? Porque existem filtros, né? E aí, a partir do momento que aquele produto ele não faz parte do meu perfil, do que eu acredito, né? Que é exatamente isso, eu já, aquilo ali não passa a ser opção. Porque no fim vai ser assim. Eu acredito que a ideia dela seja uma só seria na seguinte fato. Eu não usaria aquele carro, Sim. né? Cara, hoje em dia o automóvel, lógico, tem um pessoal que tem um carro para rodar de Uber, aplicativo, etc. Mas, vamos lá, você coloca a sua família ali dentro, cara. Perfeito. O teu bem maior, né? Que são a tua família, saúde e etc. Tá ali. Imagina você pegar algo que coloque em risco a vida dos teus familiares. Não faz sentido. E de terceiros também, então não faz sentido. Entendeu? Na minha área, a gente trabalha muito com segurança, no caso, né? Eu tenho produtos de abrasivo, de cortes baixos, lixamento, torneamento, enfim. Já vieram marcas oferecer para eu trabalhar, ser representante, cara. Em todo produto tem aquele produto de entrada, intermediário, final. Sim, e tem aquele produto que é um... E a gente produto que a gente sabe que a gente não compraria. Então, tem marcas que não tem padronização, não tem regulamentação. Enfim, essas marcas eu não trabalho porque, querendo, para mim também é um risco. Porque eu represento aquela marca. Exatamente. Então, eu sou a pessoa... Você é o representante comercial da marca. Eu sou o cara que o cliente final tem aquele primeiro contato, né? Então, ele não vai chegar para a marca e vai ligar para a marca. Aconteceu isso aqui, não. Ele vai ligar para mim. Sim. Porque eu que vendo o produto. Então, penso muito nisso. É como você falou agora. O carro ele não entra no seu estoque. Sim. Quando o carro não tem uma boa procedência. A mesma coisa aqui na sua empresa também, Rodolfo. Nas suas consultorias também. Pô, tu vê que é um cara que tá querendo só atrapalhar o teu rolê, tu fala, isso aqui já tá escanteado. Exatamente. Se não contribui, velho, a gente tem que realmente não perder tempo, né? E aí, voltando um pouquinho para a questão da administração da faculdade, para você, Marcos, qual foi... A gente estudou 4 anos, né, obviamente. Eu fazia a pergunta para os dois, obviamente, mas Marcos responde primeiro aí. Até porque é o mais velho, né? Tem que respeitar os mais velhos. Na faculdade, cara, o que é que tu mais... A gente pergunta assim na mentoria, qual foi a única coisa que você pegou? Eu sei que 4 anos é muita coisa, mas qual a única coisa que você pegou nesse curso de administração? Então, eu tive uma particularidade que foi o seguinte. Eu fiz o curso porque já trabalhava na área. Sim. Né? Eu acredito que muita gente, de repente, faz o inverso, né? Eu vou fazer administração e depois se lança, seja porque quer fazer um concurso, seja o que for. Então, eu já trabalhava na área e fazia total sentido eu fazer administração e eu queria fazer após na parte tributária fiscal. Então, o que foi mais massa, assim, na verdade, é que eu já sabia em loco como era que funcionava e etc. E quando eu vim para a faculdade, começou a vir informação técnica, né? Material técnico. Aí foi massa nesse sentido, entende? Foi uma conexão ali. Faltava um exemplo que eu acho interessante. É uma besteira, mas fez total sentido para mim. Que era a história do produto, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Que era a história do FIFO, né? Então, eu sabia que eu tinha que fazer aquele controle, mas eu não tinha essa parte técnica. A expertise, né? Aí a faculdade ela fez esse link. E também outros links que aconteceu tanto na faculdade como também no curso que eu tenho técnico em manutenção automotiva, que foi linkar também pessoas. Que aí esse link com pessoas, com bons gestores e etc., isso também foi um plus, assim, diferenciado. E tu, Val Chantrey, o que é que tu mais pegou lá na faculdade? Cara, eu sempre gostei muito de cálculos, de matemática, né? Por incrível que pareça, eu acho que eu aprendi mais matemática na faculdade do que na própria escola. É incrível isso, né, cara? Mas é verdade. Cara, eu acho que foi mais também pela parte profissional mesmo, né? Que
eu sempre tive muita visão, aquela gana de sempre me arriscar. Por isso que não é à toa que eu sempre me arrisquei, né? Em muita coisa na minha vida. Mas era mais parte profissional. Eu estava fazendo administração porque eu queria fazer voltado, depois seguir o caminho, uma pós em marketing, mas por conta da parte profissional mesmo, até porque tinha muita oportunidade na empresa no tempo que eu trabalhava, Mas que era da também alimentícia também. foi parecido também, né? Com a história de tu já tá no meio e tu tava projetando, né? Exatamente. Eu já trabalhava, já fazia alguns freelances nessa empresa, depois quando eu entrei na faculdade eu já fui efetivado, né? Então uma coisa juntou com a outra e a minha gana de crescimento, é uma empresa multinacional, uma empresa gigante aqui de alimentos aqui no mundial, no caso, né? Também. Mais voltado para essa área também. E a faculdade me incentivou muito isso também, me apresentou a outros braços, né? Na parte de marketing, na parte de vendas, enfim. Na administração geral, a gente sabe que engloba uma porrada de coisa, né? Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que foi conhecer vocês. Ladies and gentlemen. Mas, cara, a faculdade, ela nos trouxe até aqui, né, pra falar a verdade, Sim. né? Porque se não fosse realmente isso, a gente não teria se conectado, E era né? meu patrão feio, né? Lembra aquela história de administração? Era tipo assim, o cara não sabe o que fazer, faz lá administração e tal. E assim, total sentido fez pra gente, né? Assim, como vocês sabem, eu sou realmente apaixonado demais pela administração. Porque elas têm um leque muito gigantesco. Você falou aí, ó, tributário, tem logística, tem marketing, tem RH, tem manutenções e contratos, né? Comunicação empresarial, tem uma porrada de coisa, cara. Tem muita Contabilidade, coisa. tem muita Muita coisa que coisa, a gente né? consegue ali. Até porque se você parar pra pensar, as cadeiras que a gente teve na administração, tinha coisa que eu fazia. Cara, pra que isso aqui? Eu vou estar tendo essa cadeira pra quê? Pra que estudar filosofia? Pra que eu vou estudar, pra que eu vou estudar sociologia? Cara, você parar pra pensar hoje, quer dizer, hoje não, né? Naquele tempo, você tinha um fundamento, tem fundamento. Todas aquelas cadeiras que a gente pagou no caso. E não é à toa que você parar pra pensar e ver uma grade. E hoje a administração tem nada a ver com aquele tempo que a gente seguia. Tem algumas coisas a ver, claro, obviamente, mas, cara, a grade mudou muito, cara. Muita coisa. Eu tava até vendo, queria voltar a fazer uma pós, tal, eu tô naquele momento de atendo o Nordeste todo, não tenho tempo de parar aqui em Pernambuco, ou eu faço um AD, e eu não queria mais estar. Hoje em dia essa faculdade presencial, para mim, eu acho que eu consigo desenvolver mais. Aquela coisa de obrigação. Tem que ir, tem que ter. Eu sou um cara muito flexível e eu acho que eu preciso ter aquela rédea. Por isso que minha mulher manda em mim. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente hoje tá aqui como um profissional autônomo, vamos falar assim, né? Mas a faculdade em si, ela trouxe para vocês muitos benefícios na empresa mesmo, ou foi mais questão realmente pessoal? Como é que vocês podem tratar dessa forma? Mudou de verdade, assim, teve muito, eu acho que dessa necessidade minha, mas de escalar dentro eu tô falando da minha trajetória. Sim, claro. Não teve nada macro, entendeu? Não teve nada macro. Teve muito conhecimento, informação, conexões, mas dizer que foi algo, tipo assim, crucial, acho que não. Mas, se arrepende de repente seguir esse caminho? Forma alguma. Faria de novo, entendeu? Eu acredito que o caminho, o que foi percorrido foi o que eu precisava. Né? A escalada que eu tive também dentro da empresa, de desenvolvimento. Uma das coisas também, como o Val até falou, uma das coisas que a empresa também ela pedia era que você tivesse uma graduação. Sim. Tinha muito isso antigamente. Tinha né, muito cara? isso, né? E aí foi massa, assim, nesse sentido. Agora, foi crucial, tal. Não sei, talvez. Perfeito. Eu falo isso porque justamente eu penso muito nisso, sabe? Em relação à faculdade em si, porque se você parar pra pensar, os 4 anos que a gente estudou, cara, de trazer pro dia a dia nosso, realmente, meus últimos 3 anos me deram muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, muito mais experiência do que a própria faculdade, porque no final, o que importa é a experiência, né? Não, com certeza. Pode ficar à vontade, né? Como o Júnior falou agora um pouco, né? A minha parte foi mais questão de oportunidade mesmo dentro da empresa, no caso, né? Para eu seguir uma carreira dentro da empresa,
eu precisava participar do processo seletivo interno, eu precisava ter uma graduação. Uhum. Então, a minha entrada Foi preciso, na né? faculdade foi muito precisa em relação a isso mesmo. Você também passou pela experiência do técnico e da graduação. Para mim, o técnico, ele é muito mais, sabe, mão na massa, você está muito mais próximo do mercado de trabalho. Eu tive vários parceiros, assim, do curso, né, de mecânica automotiva, que a gente já sabia quem era que queria estar ali, quem era que só estava passando um tempo, quem queria, de repente, porque amanhã mandou eu estar estudando alguma coisa. Mas as pessoas que realmente eram dedicadas, todas elas, eu tenho um contato até hoje, e elas estão bem colocadas no mercado de trabalho. Network, né? O network é muito importante. Não, para ter ideia, sei lá, 2 semanas atrás, eu fui almoçar com os professores, pô. Gosto demais deles, sabe? Uma conexão maravilhosa. E assim, ligado a essa parte da informação mesmo, de quanto agregou e tal, a parte técnica, para mim, ela agregou muito mais do que a graduação. Eu hoje como empreendedor, né, como eu tenho um time aqui, uma equipe, eu hoje prefiro pegar um estagiário, por exemplo, e treinar ele. Até porque profissional, a gente sabe que os profissionais bons já estão empregados ou já montaram a sua empresa. Sim. Né? Então a faculdade em si, eu creio que isso aconteceu comigo. Eu só pude realmente estagiar porque eu estava fazendo uma faculdade. Uhum. Né? Entrei numa grande empresa porque eu estava fazendo uma faculdade. Mas o meu desenvolvimento não foi da faculdade. Eu falo muito bem aqui pro pessoal assim, pessoal, não precisa que você seja formado nisso, naquilo outro, não precisa que você seja formado no que você faz. Sim. Porque eu acho que com o que você faz e você se especializar cada vez mais, isso vai te garantir uma experiência e um retorno muito maior. Um diferencial muito maior. Porque o que acontece hoje? Hoje o pessoal geralmente, né, e muita gente, trabalha de 8 da manhã às 18 horas, chega às 18 horas quer ir embora, ou às vezes larga do trabalho, vai para a faculdade e deixa as coisas do trabalho para ser feita, porque eu costumo dizer o seguinte, vê que loucura. O que o sistema faz assim, você tem que fazer a faculdade, para você se formar, para você arrumar um trabalho. Sim. Né? É assim. Aí tu tá no trabalho, aí tu, em vez de tu investir teu tempo no trabalho, tu quer sair para ir para a faculdade. Mas se tu perde o teu trabalho, o teu emprego, tu vai ficar sem faculdade, sem trabalho, e tu dá para entender um negócio desse, cara. Foi uma questão de escolhas, né, também, né, em relação a isso, né? Assim, faz sentido? Faz. Mas é essencial, a gente sabe que é essencial, porque a gente aprende muito com a vida. Isso aí é fato. Isso é fato. Mas, pra mim, a faculdade serviu muito. De aprendizado também. E até como eu falei, o network que eu tive na faculdade me agregou muito, cara. Até, né? Cada indivíduo tem essa sua particularidade. até em relação à parte profissional. Sim. Então, é justamente isso. A consultoria que eu tive com o Rodolfo, ela, obviamente, claro, a experiência do Rodolfo sai. Na verdade, ele te deu um bypass, né? Exatamente. Porque aquele caminho que já foi trilhado, né? Perfeito. A gente tem já o domínio daquilo ali e a gente vê que você é o mentor, ele é o mentorado, né? Uhum. Que tá tendo aquela dificuldade que de repente aquele caminho pode ser percorrido. O cara diz, cara, por aqui. E tem coisas que ele falava que eu sabia que é aquilo ali. Eu disse, pô, bicho, eu sei que tem que fazer aquilo ali. Mas ele abre sua mente assim, tá. A mentoria é tipo isso, assim. Pra mim, a minha faculdade foi um passo muito grande no meu mercado de trabalho. Pra mim, no caso. Sim, sim. E a sua mentoria agregou muito da minha tomada de decisão. Então, hoje, eu sou o que eu sou hoje, através, claro, das minhas escolhas lá atrás, das minhas experiências que eu tive, fracassadas também. Eu cheguei aqui hoje porque, cara, eu não desisti. Sim. Você falou da sua mentoria. Você já tá dando. Você não desistindo, você já dando um passo muito grande. Então, cara, imagine aquelas empresas que eu quebrei lá atrás, Sim. se eu tivesse desistido. Sim. Vou para outro ramo, outro caminho. Estaria até aqui hoje. O mundo de Estaria aqui com vocês hoje, no caso, né? Ser muito amplo, mas é vago demais. Eu falo isso também porque é o seguinte, lá na época, lá atrás, eu não
não perguntava se o professor, efetivamente, o que ele estava ensinando, se ele praticava. Saca? Entendeu? Porque, veja, hoje eu não vou aprender com quem não sabe fazer um negócio, sacou? Hoje eu não vou aprender algo com alguém que não vive a experiência. Por isso que hoje tem muito coach por aí, que não é o que o coach, infelizmente, ele foi muito banalizado aqui no Brasil. Sim. Mas existe muito palestrante de palco. Sim, Ou seja, sim. se você fazer um nexo causal, também como fosse professores também, porque tem muito professor que te ensina um negócio, mas nunca fez na vida dele. É só eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Entende? Então preciso falar pra você que assim, se você chegar pra me perguntar, Rodolfo, o que é que tu aprendeu na faculdade? Assim, cara, Ford, mas se você falar que de Ford foi a questão do Ford, Taylor, sabe? Economia, bicho, economia o professor me passou com dois pontinhos lá, porque a gente fez um network bacana. Pra mim, o que é economia? Pra mim, economia é o seguinte, é aquele negócio que eu vejo muito isso na internet, que é um negócio sensacional, que é o seguinte, eu te devo R$2, tu me deve R$2, beleza? Tu me deu R$2, me deu R$2 aí, tem R$2. Aí eu te devo 2 contos, R$2 aqui, e tu deve R$2 a ele. Isso é economia pra mim. Ou seja, economia pra mim é o que gira o dinheiro, acabou. Por que é que o bairro X ele é mais rico do que o bairro Y? Porque no bairro X o dinheiro gira. roda ali dentro. Exatamente. Pra mim isso é economia. Então, ou seja, se você for falar qualquer coisa de economia pra mim, bicho, não sei de nada. Entendeu? Então, lá na faculdade, muita coisa, e eu tenho um arsenal, uns arquivos também, lá no guardadinho de algumas provas. E olhando assim, eu esse dia tava olhando e disse, bicho, que bexiga é isso, velho? Porque aquele negócio é muito conteúdo, cara. É, porque é conteudista, né? Né? Não é muito de experiência, né? E quando tinha experiências ainda que tinha aquelas representações ali, né? Das experiências, aí tinha também pessoas que não queriam, né, se apresentar, né? Eu mesmo fugia com... Quando é essa história Fugia essa com história o ela diabo entra da na mentoria, cruz, sabia disso? Eu lembro que tu tinha falado pra mim, mas eu não participei, porque foi no tempo que você estava na outra Cara, faculdade, esse, né? esse negócio ele foi Conta aí, muito Marco, conta aí. louco, porque a gente ia fazer um trabalho, né, que era muito do que eu vivenciava. Na verdade, eu tinha feito o escopo, né, se eu não estou enganado, do trabalho, né, era sobre logística e tal. E cara, eu sempre fui um cara que me relaciona bem e troca ideia com a galera, tal, não sei o quê, mas eu travava quando chegava ali em cima daquele palco ali, de quando eu era evidenciado. E aí eu tava já, pô, eu vou fazer a apresentação, a gente, né, ia fazer a apresentação do Data Show, né? Aí eu disse, tá, eu vou botar o Data Show, ele vai rolar aqui e tal, e eu vou falando só o que aquilo ali, leio um pouquinho e tal, não sei o que, beleza. E aí o professor chega e diz, não tem Data Show. Aí eu disse, mesmo, vou me apresentar, não. Valendo nota, Rodolfo, pô, me chama de mago, né? Mago, bicho, mas tu sabe do negócio, cara. Não, mas não vou. Rodolfo usou uma estratégia. Ele disse, cara, então faça o seguinte, tu só faz se apresentar lá, fala qualquer coisinha, cara, e a gente, né, eu puxo o resto e tal, não sei o quê, e eu fui, irmão, aí pá, iniciou o negócio e tal, aí puxou o assunto, que era o meu assunto, era a minha zona de conforto. Sim. Era extremamente confortável aquilo. Aí a coisa começou a ter fluidez, e no final, pô, mas quase que não deixava a gente falar nada, cara, e tal, eu vejo, né, mas era muito também de estar travado, né? Mas aí tinha a ver com um domínio do que você faz. Aquilo ali eu não precisava pensar para o que eu ia dizer. Era meu dia a dia aquilo, né? Era Mas muito sabia, Val, que o segundo maior medo do ser humano é falar em público? É engraçado que eu comecei a desenvolver isso aí na faculdade, né? Porque, como vocês falaram agora há pouco, tudo era seminário, né, cara? Seminário. E o seminário da FACIP, cara, era naquele auditório gigante, que não era só a turma da gente, né? Uhum. Principalmente uma professora que a gente tinha, cara, de TGA, né? De Teoria da Administração. Sim. Pra faculdade inteira. Eu dizia, meu Deus, isso aí agora. Cara, aí foi quando a gente começa a desenvolver, né?
nossa oratória em público. Para perder isso, medo. para isso, efetivamente, a faculdade, qualquer curso, ele é extremamente importante, entendeu? Eu vejo que é extremamente importante. Demais, ou seja, esse relacionamento, eu acho que a faculdade deveria fazer mais isso, sabe? Eu acho que focar justamente nessa parte de você trazer realmente a experiência do trabalho, né? Da vida real. De 6 anos tem isso aflorado, cara. Isso é da Júnior parte falou, de... Júnior falou uma coisa aqui, Isso. falou uma coisa importante também. Se você não tiver o domínio do assunto, cara, você pode ser o cara mais enrolado em palco, você não vai. Cara, Agora, desenvolver isso é uma coisa Você não vai interessante. desenvolver. Tem um cidadão que era da nossa turma, que é Carlson, que tem um caso que, assim, também ficou marcado, pegando isso que tu falou. A gente fez um trabalho e ele chegou e disse, eu não vou ter tempo de fazer, mas vocês me dão os escopozinhos lá, eu dou uma lida e tal e apresento. Ele pegou, ele não pegou o texto e decorou nada. Ele pegou 5, 6 palavras-chave do texto e ele discorreu sobre aquilo ali, pô. Então, assim, existem também pessoas que têm dom. Por exemplo, você tem o dom, por exemplo, dessa questão da administração, da gestão, né, e etc. Sei lá, de repente a gente com questão de vendas... Né? O cara tinha com esse negócio da oratória. E foi assim, o cara, ele preencheu tudo. As pessoas que tinham feito o trabalho não preencheram como o cara preencheu. Então, é muito também dessa... E isso tem a ver não com a faculdade, mas tem a ver com a experiência que ele tinha fora da faculdade. A experiência que ele tinha. A experiência que ele tinha. Isso é uma coisa que eu venho cada vez mais entendendo, né, compreendendo, que como você falou aí, em relação à experiência. Então hoje eu tenho uma mentoria, cara, com um cara chamado Ialo Oliveira, que é da Favela São Paulo. Então, um cara hoje que fatura mais de 50 milhões de reais por mês, tem várias empresas, então ele faz o negócio acontecer de verdade. Ou seja, eu vivencio o negócio na prática, entendeu? Ou seja, a gente tá no mundo VUCA hoje. Se você tem até um livro chamado Mundo VUCA, que é o mundo volátil, ou seja, as coisas mudam da água pro vinho assim rapidamente. Incertezas, ou seja, hoje a gente tem um chat GPT, amanhã já é algum outro sistema que funciona. Sim. Tem a complexibilidade, ou seja, tudo hoje é muito complexo, ou seja, as coisas a gente precisa aprender muito rápido, né? E a ameaça, a gente tem muitas ameaças, pô. Ou seja, hoje o profissional, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, um profissional que era cobrador de ônibus. A profissão dele foi ameaçada, foi extinta, pelo menos aqui na região, né, assim, no centro da cidade, foi extinta, não existe mais. Pode ser que exista lá, sei lá, no interior ainda. Né, o próprio caixa, por exemplo, de um supermercado, ele hoje está com seus dias contados. Eu acredito que só não foi contado ainda, de fato, porque a gente está no Brasil, que infelizmente tem uma questão... Né, cultural, né, que as pessoas efetivamente, muita gente infelizmente não faz a coisa certa acontecer, mas a gente vive nesse mundo VUCA, ou seja, se as pessoas cada vez mais, porque por exemplo, eu fui caixa da Lojas Americanas em 2013, isso foi o meu trabalho CLT. Então, eu já tinha terminado meu ensino médio, eu não fazia curso técnico, não fazia faculdade, mas ali me trouxe várias lições. Ali me ensinou a ser responsável, ali me ensinou a fazer conciliação bancária, ali me ensinou a fazer sangria, ou seja, retirada do dinheiro, ali me ensinou a fazer a contagem do dinheiro, ali me ensinou a dar bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, as pessoas, infelizmente, elas esperam muito uma faculdade ou um curso técnico, mas no trabalho, velho, que eu acho que é a faculdade da vida real. O que vocês acham aí? Concordo plenamente. Concordo. Evolução, por exemplo, como eu já disse, que meu ramo hoje 100% está sendo o mundo de automóveis, de veículos, dia a dia tem aprendizados, cara. E tem coisas simples, por exemplo, você tem a expertise de vender para o mercado local, você tem a expertise daqui a pouco de conhecer pessoas e vender para outros estados. Aí já tem particularidades. Você começa a vender carros de menor valor, de ticket médio, de carros de hype. Então, assim, dia a dia você vai tendo experiências e você vai começando a experimentar e saber onde melhor se encaixa. Né? Então, assim, o dia a dia, a experiência com o seu trabalho, a evolução diária
é fundamental. Eu acredito que seja fundamental. E é onde vai trazer a expertise, onde você consegue, de repente, passar para os outros não, uma questão da mentoria. Por exemplo, eu tenho uma consultoria, o cara que está querendo comprar um carro que, de repente, não tem o olhar técnico, eu vou lá e faço essa consultoria. Eu presto esse serviço também. Então, o dia a dia é um processo evolutivo. A teoria sem a prática não é nada, né, cara? Assim que você tem a teoria e você não botar isso em prática. É um esquecimento, sei lá, velho. A ideia é uma só, ou seja, pra mim, a teoria é como se fosse o cara ser muito inteligente. Ou seja, você pode ter tá até obeso mental, vamos falar assim, de muita informação. E aí, se você efetivamente você não praticar, ou seja, a sabedoria, para mim a sabedoria é você praticar aquilo que efetivamente você aprendeu no seu dia a dia. Por isso que eu falo aqui, é 1% do dia, ou seja, se você for ler o livro Hábitos Atômicos, ele fala que 1% do dia equivale a 37 vezes melhor no ano. Então imagina, se todo dia que tu vai vender um carro, porque não é um carro só, como você falou aí, é uma experiência. Então tu imagina, tu no final do ano, tu melhorar 37 vezes, cara. E só melhora na prática, não tem outro jeito. Tem um amigo meu, Paulo Marinheiro, que ele sempre fala, cara, como é que tu sabe essas coisas? Porque eu tenho a teoria e a prática. Nada seria sem a teoria se não tivesse a prática. E vice-versa, cara. Justamente, uma coisa anda com a outra. Então é justamente isso. Pra mim, a faculdade foi a teoria e hoje eu coloco em prática o que ela me ensinou, me proporcionou, né, de aprendizado, né? Perfeitamente. E aí, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de saúde. Como é que vocês estão aí trabalhando com a saúde de vocês? Porque o que eu aprendi, né, que se a gente não se cuidar como dono, como pessoa, efetivamente, como é que a gente cuida dos outros? Como é que vocês estão se cuidando aí? Então, eu tô farrapando bastante, né? Aí olham pra mim, mas é magrinho, tá tudo certo, mas as taxas, tem umas taxas ruins. E eu gosto do exercício, eu gosto de movimentar, mas esse sair da inércia é o que eu tenho dificuldade. E aí, na verdade, não é nem uma estratégia minha, é uma estratégia da minha esposa. Ela ou compra alguma coisa, algum produto que seja ligado a você se exercitar, ou, como foi o caso agora, ela me inscreveu numa corrida para fazer 5K no dia 8 de junho. Eu não sei qual que... Eu não sei... Não, é de um colégio, é do Madre de Deus. É o Madre Run, é uma coisa assim. E aí sim, a questão da competitividade já deu o estralo e aí sim eu vou começar... Já comecei... Sabe o fogo acendeu? Pronto. Foi porque é a questão da competitividade, né? E aí eu vou agora voltar a fazer os treinos para que seja a primeira corrida aí de várias. Rodolfo sempre me chamou, né? A gente morava próximo ali um do outro ali. Quer dizer, mora ainda, né? Ele me via em foto, na consultoria, ele, meu amigo, pelo amor de Deus, eu tava pesando 92 quilos, pô. Caramba. 92 quilos. Então, eu fiz um desafio com minha irmã, né? A gente começou, mas a gente não conseguiu bater o desafio. E eu fiz um outro desafio com um amigo meu, que inclusive contabilizou isso aí no domingo, né? Dia 4 agora, né? Então, e eu perdi 10 quilos, cara. Nossa. 10 quilos. Então, eu já tinha perdido 4 com minha irmã. O desafio foi 8. E com esse foi 6. Então, totalizando, eu perdi quase 14 quilos aí, cara. Você fala de desafio e eu sou um cara muito de desafio, cara. Sim. Muito demais. Mas o mais importante de tudo é desafiar você contra você mesmo, né? Sim. E isso eu venho cada vez mais aprendendo isso. Porque, por exemplo, eu vi uma foto minha em 2021. Cara, eu tava shapeado, velho. Grandão mesmo, assim, todo... E eu olhei pra aquela foto ali, bicho, eu acho que eu vou ficar de novo com aquele corpo lá, velho. Então, e pior que eu costumo treinar e etc e tal, mas, tipo, eu saio da academia. Então, por exemplo, eu gosto de correr hoje. Não gostava de correr. Hoje eu gosto de correr. Mas pra correr melhor ainda, eu preciso me exercitar, preciso fazer musculação. Então, veja como as coisas têm que ser feitas, mentalmente falando. Toda vez que eu vou pra academia, que pra mim é ruim pra caramba, que eu não gosto de ir pra academia, mas eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que olhar pra onde? Eu tenho que imaginar o quê? Aquela foto de 2021. Sim. Pra me dar um chamado de motivação, porque a gente tem que lembrar que motivação é ação. Se o cara não tiver ação, motivação serve pra nada, né? Então a saúde, cara, é uma coisa que a gente precisa se preocupar também na nossa idade. A gente tem que entender que a gente tá na metade da vida, né?
Na verdade, minha esposa diz um negócio que fez total sentido pra mim. Eu tô com 40, né? E aí ela disse, a gente já passou da metade da vida útil. Não quer dizer que aos 80, não é isso. Mas se você for fazer uma análise dos seus familiares e etc., a partir do momento que passa daquela barreira ali dos 70, que vai chegando perto dos 80, você já não tem um rendimento tão interessante. Então, assim, ela cita essa questão da vida útil, mais ou menos naquele ponto de corte ali. Então, realmente, se a gente não se cuidar agora para aproveitar... E até, lógico, né? A saúde, ela vai dar longevidade também com qualidade, né? Você chega à qualidade. Eu não me recordo quem foi que falou isso pra mim, mas uma pessoa falou pra mim o seguinte, teu corpo é a tua casa. Tipo assim, Sim. se tu chegar na tua casa, tu vê uma casa desarrumada, Sim. tu vai fazer o quê? Vai organizar? Beleza, então. Cara, se tu vê teu corpo desorganizado, tu tem que organizar teu corpo, tua casa. E você para pra pensar e realmente é verdade. Sim. Eu tô falando isso aí tanto com a saúde, tá? Isso aí vem interligando. Não tô falando esteticamente só não, tô falando a parte interna também. Sim. Porque se você só pensa na parte estética, cara, tem tanta gente aí que toma anabolizante que fica, perde desse jeito. Não, cara. Internamente também, cara. Você tem que E é o que a gente trabalhar bem. consegue ver, né? A gente tem que precisar realmente ir para um médico para poder fazer diagnóstico, fazer exame, etc e tal, né? Mas é algo importante, até porque administrar, pessoal, tem que ter muita resiliência, né? Muita pancada que a gente leva, né? As pessoas acham que abrir uma empresa, de ter uma empresa, administrar uma empresa é a coisa mais fácil do mundo, vai ficar rico, vai ter 3 férias no ano. É assim que acontece. É exatamente assim, né? Por exemplo, é tão assim que na semana passada eu tava doente e trabalhando. Então, assim, não tem almoço grátis, a brincadeira não é tão fácil assim, lógico, né? A gente tem uma estratégia onde você chega num determinado ponto ou patamar que você vai ter seus recebíveis e etc e tal, como a gente tem uma estratégia para isso, né? Mas não é assim, O não. rolê é completamente É diferente. totalmente diferente. É verdade. Eu me lembro, tu falasse pra mim, cara, eu tô trabalhando pra caramba, mas vou chegar a um ponto da minha vida que eu vou fazer assim, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar de frente a uma piscina, numa cadeira de praia, o meu computadorzinho aqui, ó, mas eu vou estar trabalhando. Porque empresário não tira férias não, cara. Mas que a gente pensa que, não, viajou pra Bahamas. Cara, falar que não tá trabalhando. E aí me fala, Rodolfo, agora da tua experiência ligado a isso. Tu pensa em no futuro realmente conseguir um exemplo. Só vou trabalhar o turno da tarde, só vou trabalhar o turno da manhã. Qual que é a visão de Rodolfo? Que eu já tenho uma ideia, que a gente já conversou bastante, do que você tá escalando aí de negócios, etc e tal. E aí, me conta, cara. Cara, no cara tudo é o seguinte, tudo é crença e cultura. Então, por exemplo, muitas vezes no passado eu escutava assim, eu vou trabalhar para não trabalhar mais. Essa é uma crença. Pelo contrário, hoje a gente tem que entender que a gente tem que valorizar o nosso tempo, que é o precioso, cara. É o precioso para mim, para você, acabou de falar aqui, tá na metade da vida. Então, qual é o rolê, qual é a ideia? A ideia é eu trabalhar muito mais, mas com qualidade de tempo. Ou seja, hoje eu já faço isso. Hoje eu sou o dono da minha agenda. Então, por exemplo, hoje eu vou vir de manhã pro trabalho, fazer as minhas reuniões com meus líderes, fiz a matinal com o pessoal, ajustei algumas coisas com a equipe, fui para casa, cheguei em casa, fui pro meu home office, saí do meu home office, eu fui cortar o meu cabelo, que tinha que fazer esse podcast aqui, voltei do cabelo, marquei uma reunião com o meu PJ, prestador de serviço, passei meia hora com ele, alinhando expectativa, alinhando visão. Cheguei em casa, fui almoçar lá quase 1h da tarde, depois tive mais 2 reuniões de tarde e agora eu tô aqui, ou seja, foi a minha agenda, a agenda que eu quis fazer. Talvez eu quisesse ficar em casa. O que foi que eu aprendi? O cara que é empreendedor, o cara tem que ter resiliência e tem que entender que vai estar com o saco muito cheio às vezes. Mas é como você falou aí, desistir não é opção. Para mim, desistir não é opção. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar meu saco. Então, para resumir a questão hoje, graças a Deus, eu sei o valor do tempo. Não é à toa que a ideia é uma só, time is money. Então, a ideia é eu trabalhar muito mais, mas como assim? Qual é o meu trabalho hoje? Montar um time. É dar frutos.
E algo que eu não sabia no passado, a faculdade não me ensinou isso, o curso técnico não me ensinou isso, o meu dia a dia não me ensinou isso. O que me ensinou isso foi outras pessoas que já passaram por isso. Outras pessoas que têm experiência como fazer. Então, por exemplo, citando novamente aqui meu mentor, Yali. Cara, o cara tem mais de 300 funcionários. Eu fui fazer participar de uma palestra de Ricardo Eletro. O cara tinha mais de 1.000 e poucos funcionários, não sei quantas mil lojas, faturamento de 15 bilhões. Aí, uma coisa que ele fez assim, ele também começou pequeno. O que é que ele se perguntou? Peraí, se fulano não pode, por que é que eu não posso? Mas não é o que eu não posso, o que é que ele fez para. Então, o que é que eu tô fazendo para? Justamente isso. Hoje, eu tô pegando toda a minha experiência, todo o meu know-how, e tô agora treinando pessoas. Ou seja, tô comprando tempo. Para resumir a história, a sua pergunta é, hoje eu compro tempo para ter tempo. Esse é o rolê, entendeu? Então é isso que eu tô fazendo todos os dias e não é fácil. Me diga que é uma coisa que é fácil, que se você me disser uma coisa que é fácil, eu paro de fazer qualquer coisa agora e invisto nessa coisa que é fácil. Me diga aí uma coisa que é fácil. Não tem coisa fácil. E o mexendo da tua consultoria é justamente esse, né, velho? Tempo. Exatamente. Tempo. Tempo, velho. Tempo é dinheiro, cara. Tempo é um negócio que... Veja, eu posso pegar esse copo aqui, bicho, e cair no chão, quebrar. Eu posso comprar outro. Saca? Mas o tempo não volta mais. É o que a gente fala muito em vendas, né? Que a demanda suprimida ali passou, aí o rolê agora é para frente. Então, se você perde esse time aqui... Então essa é a ideia. Se você focar na perda e não der o próximo passo, seguir, cara, você vai sofrer a eternidade. A eternidade. É justamente o que esses meninos hoje de trade esportivo, né? Que são tantos nomes agora de profissão agora, né? Que eles fazem, né? No caso, os amigos meus. Cara, perdeu, aceita e segue pro próximo passo. Porque Mas aí é aposta, né, cara? Isso é aposta, né? cara, a vida da gente é uma renda variável. A gente, hoje, quem vai ganhar aqui, vai perder ali, vai ganhar aqui, vai perder ali. Então, justamente é isso que eu falo pra eles também. Meu irmão, a vida é essa também, né? Só que é essa parte esportiva aí de investimento que vocês trabalham que é variável, não. A vida é assim, cara. Qualquer profissão é isso. Tu vai perder hoje. Pô, chego num cliente, tô com negociação do caramba. Foi de semana passada. Tava com negociação gigantesca. Apareceu outra opção para ele melhor. Chegou para mim e disse, ó, obrigado. Imagina eu parar pra estar magoado com aquilo ali. Cara, eu não vou seguir nunca. Cara, eu vou pro outro passo, vou prospectar outro. Amor ao próximo. Vou prospectar outro fornecedor, outro cliente, outro indústria, enfim. No final, acabou, Meu cara. coração hoje também é muito mais tranquilo com isso. Eu ficava, cara, sei lá, lidando com o cliente e dizia, cara, ó, tá, o preço do carro, negociando, sei o que, tá, aí dizia, mas como é que é seu carro? Não, é assim, é extra, é isso, blá, blá, blá. Quando chegava lá, pô, não era, velho. Chegava lá, não era. Eu ficava magoado com aquilo ali, aquilo me aborrecia, aquilo foi... Eu comecei a aperfeiçoar as perguntas mais assertivas, do que é que eu queria saber, o que travava mais, aí eu comecei a pedir um material de repente por foto, por vídeo, e quando realmente o negócio dava errado, o coraçãozinho tava leve, e vida que segue, os objetivos estão ali, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, e galgar. Porque você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Isso é algo que cada vez mais está na minha mente. Ou seja, se você ficar magoado por um negócio desse, você está usando a sua emoção de maneira errada. Sim. Né? Você está usando a sua experiência de maneira errada. Então, aí vem mais uma vez a questão do propósito que a gente está conversando aqui. Então, a partir do momento que você conhece o seu propósito, dentro do seu propósito, vai saber que aquilo ali vai te magoar porque aquilo ali é algo que você tem que realmente deixar para lá, se viu como experiência, porque... Sim. Né? Tem aquele negócio, eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo, entendeu? Agora, mais uma vez, você tem que mentalizar isso, cara, que se você não mentaliza isso, numa perca dessa qualquer, você se destrói, porque passa a destruir assim, não, com a mente do cara. Essa questão aí, a gente tava falando aqui em off sobre a oficina que eu montei. Ah, foi o dinheiro que perdeu. Na minha visão foi outra coisa. Foi a experiência que eu adquiri, entendeu? Então, assim... Ah, será que o cara tá olhando só por essa ótica, só para ficar mais confortável psicológico?
Ah, de repente talvez, mas para mim fez total sentido de olhar por essa ótica, entendeu? Para mim agregou demais. E aquele negócio, né? Se você olhar só para um ponto, eu costumo dizer que você tem que ter um pensamento macro. Porque às vezes a pessoa só olha assim, ah, você perdeu, tá, mas o que você ganhou? Sim, Né? sim. Se você começar a puxar o que você ganhou por causa disso, cara, ou seja, primeiro, nem todo mundo que tem coragem de fazer o que você fez, de abrir um negócio, né? Porque isso precisa ter coragem. Então, a gente já tá na frente de muita gente. Isso foi muito louco. Né? Isso foi muito louco. Essa questão de montar o negócio foi muito louco. Na época, eu tinha uma psicóloga, né? A gente já se conhecia já há pelo menos há uns 3 a 4 anos. E quando eu decidi montar o negócio, eu disse, ó, tô fazendo isso assim, não sei o quê, tô botando... Porque ela tinha as minhas coordenadas, né? Do que eu era permissível ou não, o que é que me tocava mais, tá? Ela sabia muito bem. E aí, um dia ela me indagou. Ela disse, como assim? Mas, não sei, assim, eu acredito muito nessa questão da energia, de Deus, enfim. E eu não me permiti parar. Eu não me permiti parar. Todos os dias eu acordava com aquela sensação de, ó, não vai não. Sabe o que a gente sempre viu em desenho, só que tem um diabinho, né, e um anjinho, né? E aí não vai não, cara, não precisa ir não, e deixa isso pra lá, só é tu largar isso. E eu ia contra a vontade, assim, contra a vontade do meu psicológico de dizer, porque lógico, o nosso psicológico ele faz isso para lhe blindar. A partir do momento que você tá vulnerável, ele diz, ó, isso aqui não tá legal para tu. Ele também não vai analisar se isso é bom pro teu futuro ou não. Ele tá querendo preservar a parte de saúde mental e etc, né? E aí eu fui, todo dia, eu saía, era um negócio muito doido, cara. Parecia que eu tava doente, mas não, eu não vou me permitir parar. E aí depois que você vai passando por coisas das quais você era tudo novo, e aí, opa, não é mais novo, e você vai galgando, e a experiência vai vindo disso aqui, as coisas, né? Parece uma moléculazinha, né? Vai tá se formando ali e tal. O negócio, ele finalizou, na minha mente ficou que era o aprendizado, mas hoje aí você diz, cara, e aí, vamos montar outra coisa? O rolê é outro. Aí eu já tenho minhas estratégias, não tenho mais meus medos, e eu já consigo muito do que você faz. A caminhada hoje, inclusive, tem pessoas próximas de uma forma muito simples, né? Mas que eu também chego ali e digo, ó, por que tu não tenta fazer isso ou aquilo e tal? Né? Então é muito de destravar, É verdade. Não é fácil, não tem... Não é Processo, fácil, a gente tem que passar pelo processo, né? A vida é isso, né, velho? A gente passa pelo processo. Cara, não adianta chegar assim que eu não tenho experiência aqui e você tá na tua cadeira aí. Ah, cara, tem que ter um processo. Pra chegar até onde você tá, a gente tem que passar pelo processo. Como você falou agora atrás. Você passou pelo processo na empresa que você trabalhou. Você passou por todos os setores para chegar naquele setor da liderança, né? Sim. E aí, Val, me conta aí, você também é um cara que já abriu várias empresas, né? Qual foi o teu maior erro assim nas tuas empresas que tu cometeu? Cara, na tua mentoria tu me falasse uma coisa. Atitude. Pessoas, no caso. Contratei pessoas que não se via para aquela situação e eu ficava receoso. Como é que eu vou desligar essa pessoa, então? Faz. Então, a minha pior burrada foi ter contratado a pessoa errada. Pois é, pessoal, lembre-se uma coisa muito importante. O principal papel de um dono de empresa, de um senhor, diretor executivo, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Como o Marco acabou de falar aqui agora, é contratar rápido, é contratar lento e demitir rápido. Isso é algo que eu não sabia, cara. Algo que eu não aprendi na faculdade. Algo que eu aprendi no curso técnico. O filtro para você chegar naquela pessoa, ele é um pouco mais demorado, mas a partir do momento que de repente você enxerga que aquela pessoa, depois que já faz parte do quadro, não faz sentido, obrigado, a oportunidade foi maravilhosa, tchau. Porque aí, ó, pegando esse gancho que vocês comentaram, por exemplo, aqui na empresa hoje, antigamente era assim, para falar a verdade. Val, Mago, tu conhece alguém para trabalhar comigo? Mandava o currículo, Sim. pô, foi o Mago que indicou, foi o Val que indicou, vou dar Endossar, uma oportunidade. Cara, hoje eu tenho um processo seletivo que tem 8 etapas. E essas 8 etapas não é igual que o
que eu fazia antigamente, que a gente fazia antigamente, um processo psicológico, não sei o quê. É um processo voltado para a cultura da empresa. Cultura organizacional da empresa. Como assim, Rodolfo? Ou seja, eu tenho a primeira fase que é recrutar. Então eu recruto, ou seja, vai ter uma vaga no lista financeiro, assim, assim, assado. Então, joguei isso no mercado. É a isca. Pá. Aí começa a vir currículo. Eu nem abro o currículo, irmão. Aí, assim que chega o currículo, a gente já manda a segunda parte, que são 10 perguntas. Quem é você? Com quem você mora? Qual é o seu objetivo? Ou seja, de 200 currículos... 50% já ficou aí no meio do caminho. Né? 200 currículos, 100 pessoas responderam. Massa. Essas que responderam, eu já digo lá o seguinte, olha, na sexta-feira, de 7 horas da noite, tem uma live para eu te apresentar o projeto. Por que sexta-feira à noite, Rodolfo? Também é técnica. Só participa quem tem interessado. Então, das 100 pessoas, participa 30, 40, 50. Olha, primeira, eliminei 50%. Segunda etapa, 50%. E aí, na live, o que é que eu faço? Eu faço a apresentação comercial. Eu vendo a minha empresa para o colaborador que quer entrar aqui dentro. A mesma apresentação comercial, obviamente que não tão categoricamente falando, mas eu foco muito na cultura organizacional da empresa. Por que a gente está aqui, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores negociáveis, quais são as atividades que eu tenho que fazer, qual o seu comportamento que você tem que ter. Porque, por exemplo, um dos valores que eu tenho aqui negociáveis é a ética. Se o cara não for ético, ele não pertence à minha empresa, cara. Entendeu? E além disso, aqui também tem indicadores de performance. Eu não estou aqui mais no achismo. Eu acho que Marcos está trabalhando. Eu acho que Val... Não, hoje eu tenho indicadores. Como a ideia é uma só, eu gosto de jogador de futebol. Ele quando vai jogar bola, ele não usa um negocinho aqui, aquele GPS. Aí ele para o cara saber quantos quilômetros o cara correu, qual foi a parte do campo que ele mais correu, a velocidade. Então, ou seja, dados, cara. Então, hoje eu tenho dados onde eu consigo realmente identificar se o cara quer ou não trabalhar. Então, fora isso, essa parte que eu falo pra você, tudo é que eu apresento isso e aí vem outras etapas. O cara tem que ler, o cara tem que ver um filme. Qual é o filme que eu coloco? A Fome de Poder, da McDonald's. Porque ali tem muita história ali dentro, ali tem muito... A gente até comentou sobre a McDonald's aqui no off. Mas por quê? Para o cara poder entender que não tem tempo, não tem idade para poder começar. Ou seja, lembra que eu falei que eu nem abro o currículo do cara? O currículo da pessoa, para mim, ela é a última coisa que eu vou visualizar. Sim. Entendeu? O cara tem que fazer vídeo do que entendeu do vídeo. 4 vídeos de 1 minuto, no máximo 2 minutos. Para quê? Para ver a coragem do cara. Como eu falei, o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Então tem gente que faz 5, 10, 15, 100 vídeos, cara, para poder mandar. Mas o cara mandou. Então isso já é um ponto pro cara. Porque a coragem que o cara tem que ter. Enfim, e o final é uma entrevista presencial comigo. Ou seja, ninguém entra na empresa se eu não conhecer. Se eu não sentir o feeling. Porque se eu for fazer um processo seletivo hoje, cara, eu tiro nota 10. Porque eu já fiz muitos. Eu sei que o cara quer ouvir. Mas no olhar, meu amigo, não tem como você mentir. Não tem como você omitir. Entendeu? Então... Tudo isso, cara, é experiência da administração de empresa, da liderança de pessoas, né, e gestão de dados. Então, se a gente não tem isso, velho, muito formado, muito fomentado, você coloca as pessoas no lugar errado, cara. Você erra totalmente, né? Esse é o esqueleto, né, da coisa, né? E no final, para resumir tudo aí, eu falo lá na live o seguinte, pessoal, vocês já viram um vídeo do burrão? Já ouviram falar desse vídeo do burrão? Depois pesquisa lá no... Você que tem curiosidade aí, tá participando. Depois pesquisa lá aqui no YouTube, burrão. Ou seja, é um cara que não terminou a 5ª série. Tá ligado? Mas é um cara que coloca as pessoas certas no lugar certo. Ou seja, é um cara que chega lá e o cara faz... Mas, questão financeira aqui? Não, financeiro não sei nada não, meu filho. Eu conheço uma pessoa aqui que sabe muito mais do que eu. Então, no final, cara, eu mostro às pessoas que na empresa eu sou o burrão. Entendeu? Ou seja, meu papel é justamente esse. Verificar se o cara tá com alta performance ou não. Sim. Se o cara efetivamente entendeu aquilo ali ou não. E claro, obviamente, aqui é uma brincadeira. Ou seja, eu conheço todo o processo, cara, da empresa. De cabo a rabo. Né? Até porque eu montei essa empresa aqui do zero.
Então, a empresa que tem mais de 10 anos de mercado, uma empresa que ano passado ela faturou 1.200.000, que eu como responsável técnico, conduzi aí 39 milhões de reais de mais de 60 condomínios. Ou seja, é na experiência que a gente faz as coisas. E o que a gente tem responsabilidade, a gente não quer errar. Então, eu não posso contratar qualquer pessoa para participar de um time que a gente vê que ele é um time ganhador. Então, a ideia é uma só, cara. Eu gosto de ser do esporte, né? Esporte, né, até morrer. Mas se o jogador, filho, que é contratado pra fazer, que é um atacante, não faz gol, o que é que você faz? O que é que a torcida faz? Ah, cara, é fora do clube. Quando a gente vê que faz corpo mole, isso é independente, né? Cara, Não, um xingadinho. é um xingado e, cara, banco, vai pro banco. E se não desenvolver bem, sai do clube. A torcida pede. É isso, né, cara? Então, pra você ver que a ideia é uma só. Então, eu hoje me vejo muito como um técnico de um time. E é isso que eu tô fazendo. É ser um técnico de um time. E o time tem que ser vencedor, ou seja, eu tô na série D, tem que passar pra série C, eu sou série D, né? Tem que passar pra série C, daí você tem que passar pra B, mas permanecer na A, meu amigo, é mais 500. É isso, cara? É o que é o difícil, né? Que é a resiliência, a constância, né? Então, ou seja, a gente não tá aqui falando de algo que a gente fez ontem. Então, você tem a sua experiência, trabalhou em empresas grandes, está montando o seu negócio, está com o seu negócio, sabe a responsabilidade que é. Você hoje está um representante comercial, sabe que não pode vender para qualquer coisa, para qualquer pessoa, que existe uma responsabilidade por trás de tudo isso. Então, a gente acredito que a gente se formou bem. Sim. A gente, de fato, realmente é só administrador de fato direito, né, cara? Sim. A gente faz essa gestão até mesmo dentro de casa, a família, né? De você ter uma família organizada, de você curtir o que você faz. Não só na parte de trabalho, né? Essa administração, Sim. lógico, a gente começa até mesmo com toda a administração de recursos da casa, enfim, tudo, cara. Então, é o reflexo. A história que o Ival trouxe, que escutou sobre o seu corpo desorganizado, né? A casa desorganizada e tal. Isso é tudo, né? Eu acho que, pegando o link da ideia em uma só, funciona dessa forma, né? A trajetória eu acho que é exatamente essa aí. E se você realmente não for um bom administrador da sua casa, cara, como é que você vai administrar outras casas? Sim. Esse é fundamental, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar o óbvio, né? Porque se você não administra, quando eu falo de administrar, não é o cara só formado em administração. É o cara efetivamente, é um estagiário que está trabalhando aqui. Se ele não souber administrar o tempo dele, de ele acordar, né, dele poder tomar banho, dele tomar café, de pegar um ônibus, de pegar uma condução, de chegar aqui no horário, isso é administração também. E parece só que é lá de cima, né? Parece que só vem lá de cima aqui para baixo, né? Não, isso aí é o teu cotidiano, o teu dia a dia, o assunto que a gente tocou agora há pouco sobre saúde e organização, isso tá tudo linkado ali, né? Tá tudo linkado. E aí, a gente tá chegando já no nosso final do nosso podcast, mas me fala aí, cara, em relação à liderança, que eu acho que é o mais importante de um administrador, eu acho que é a liderança. Hoje, como é que tu lidera o teu negócio? Cara, hoje, com mais expertise, com mais experiência, até pelo que já passou, o que eu já passei no caso, né? E também pelas consultorias também, a gente vai abrindo mais a mente, vai focando mais em dados, em oportunidades, e não pareando com situações que a gente pensava que, será que isso vai dar certo? Não, isso aí não faz parte mais do meu dicionário, né? Não existe mais o achismo. Como a gente estava conversando no off aqui, né? Para mim foi muito importante o que eu passei, o de aprendizado, e o que eu sei que eu vou viver ainda. Vou aprender muito pela frente ainda, porque a minha verdade não é soberana, Sim. obviamente. E eu tenho muito que aprender ainda. Eu tenho meu pezinho no chão em relação a isso, tenho humildade para falar isso também. Mas também ensino muita coisa a muita gente. Também sou grato por isso. E aí, Marcos, a liderança aí na tua vida, como é que tá aí nessa questão empresarial, nesse teu novo business, né? Que é um negócio realmente que
Que carro, cara, é um sonho também de brasileiro, né, cara? É um sonho. Muita gente Futebol e carro, né, irmão? muita gente tem a vontade de entrar em outro patamar, né? Porque tem muito a ver também com status, né? Então, por exemplo, eu hoje não tenho um carro fixo. Por exemplo, tá parado agora ali uma BMW, mas hoje eu tava andando de Fiat Uno no Mobi, não tem isso. Então, mas você percebe o olhar diferente externo, né? Então tem muito a ver também com essa conquista que foi realizada. A gente vê isso também corriqueiramente até na internet, né? Então o cara que tá hypado e tal, ele tem um carrão na garagem e tal, né? Mas então, a questão da liderança, né? Eu vejo hoje um negócio muito bacana, velho. O relacionamento que eu criei com parceiros, com clientes e etc, né? Me faz enxergar que esse processo que eu estou fazendo de liderança do meu negócio, ele está no caminho assertivo, tá? Então, por exemplo, pessoas que eu negociei, ou que eu tratei, ou que eu tive algum tipo de conexão em algum momento, que eu me encontro de novo, eu sou benquisto por aquilo ali. Eu acho que essa conexão entre todas essas pontinhas aí, esses braços, eu acho que faz com que eu acredite que esse processo de liderança que eu estou seguindo dentro do meu negócio está sendo assertivo, está sendo caminhada legal. Tem que lembrar sempre, pessoal, que liderar não é um cargo, é uma missão, né? Então, você pode liderar sozinho, você pode liderar através de algumas pessoas, ou você pode justamente criar esse fruto da liderança, né? Então, o mito empreendedor ele fala muito sobre isso, os 3 níveis do dono da empresa. Tem um nível técnico, quando você faz tudo só, então é você para fazer tudo. Tem o nível administrador, é onde você começa a delegar algumas atividades. Então, por exemplo, hoje você vai buscar o carro, né? Por exemplo, mas talvez você possa ter alguém que vai buscar. Sim. Mas se você não ensinar o cara como buscar esse carro, ele pode vir com algum problema. Sim. Então já começa essa questão da liderança aí. E por fim tem um nível empreendedor, que é justamente, cara, você pegar toda a sua expertise do negócio, do business, e ensinar o cara o beabá. Porque no final a empresa é o reflexo do dono. Se você não ensina bem e você achar, é aquele negócio, você pode ter, é como ele fala no livro lá, você tem um restaurante e você, sei lá, vende um bolo e quem fazia esse bolo era a tua avó, certo? Então tu contrata uma cozinheira e quer que ela faça mesmo o bolo da avó. Não vai sair nunca igual. Se você efetivamente não parar para ensinar. Então, é isso que eu faço hoje aqui na empresa. Em volta à questão do tempo, o meu tempo hoje, 80% do meu tempo é para liderar essas pessoas. É para ensinar elas o caminho mais... Não é o caminho mais... não é um atalho. É um caminho mais rápido para poder chegar naquele resultado. Né? Então, a liderança é essa. Então, como você falou para mim aqui, Rodolfo, eu hoje não penso em escalar. Hoje. Mas vê que daqui a um ano você talvez possa pensar, né? Porque tudo muda, né? Como eu falei, o mundo VUCA é esse, ou seja, de repente tem uma grande oportunidade de você poder escalar isso, ou de repente, não é nem talvez escalar o teu negócio, mas talvez você ensinar outras pessoas a ser consultores. Sim. Talvez você esteja passando até por isso, ou seja, por esse processo de aprendizado, porque ou seja, eu não estou aqui dando mentoria, por exemplo, né, para os meus mentorados. Como a gente começou aqui, não eu sou um palestrante de palco, não. Eu ensino aquilo que eu pratico todo dia. Porque é isso que não é dizer pro cara assim, a empresa é reflexo do dono. E eu não entendi o que é isso. O que é reflexo do dono? Quais são os meus comportamentos que eu estou fazendo para ter um reflexo para alguém? Então, se a gente não estiver pensando nisso, a gente não é líder. A gente realmente só está ali como um ator, como alguém que não é verdadeiro. Como figurante, né? Como figurante, exatamente. E aí, pessoal, eu queria realmente agradecer a vocês aí a participação. O tempo passa muito rápido. A gente poderia passar aqui, eu acho que mais de 24 horas conversando, mas a ideia é justamente essa, poder mostrar às pessoas, né, que a gente veio lá de trás, a gente tem uma história, a gente se formou em 2012, mas começou a faculdade em 2008, né? Então, veja quanto tempo já se passou, hoje a gente está em 2025, mais de quase 15 anos, né? Mais de 15 anos, para falar a verdade. A gente passou pelo processo, a gente aguentou o processo, né? Aí eu que agradeço, obviamente, pela oportunidade aí do nosso bate-papo. Esse aqui é rotineiro, assim, né? Rotineiro
E outra coisa, a gente tem que voltar aquele almoço todo semanal que a gente sempre tinha, né? Aquele grupo lá do WhatsApp tá meio falido, né, meu irmão? Pelo menos uma vez no mês a gente tem que trocar ideia, né, cara? Antigamente era a semana, né? A gente... Não, mas tua mulher vai trabalhar quanto pra tu aparecer? Mas a vida corrida a gente quem tem, né, cara? Não, É família, né? Trabalho, é viagem. Não, é verdade, mas você vê que é uma coisa natural, né? A gente se encontra, pode passar 10 anos, como a gente falou no off aqui, né? Enfim, sem se ver, mas quando a gente se vê, a sinergia é uma só, né? A ideia é uma só. Valeu mais uma vez, né, por estar aqui. Sempre irado, meu irmão. Quantas vezes for necessário aí, e possível, na verdade, pode chamar que a gente tá aqui. Vai ser um honra, um prazer, velho. Show de bola. Abração. Então é isso, pessoal. Fica aí mais um episódio para vocês. Se você efetivamente gostou desse bate-papo, se você realmente viu a energia aqui da gente, se você viu a verdade, curte aí, comenta e compartilha. Tamo junto. Até a próxima.